A sua rádio, onde você estiver, participações, doutor Cici, através do nosso WhatsApp 7142-2534. Bom dia, doutor Cici. O que causa mal-estar, dor de cabeça, dor no abdômen? Meu marido tá de cama, toma remédio e não sara. É a Eva de Santa Bárbara. Eva de Santa Bárbara. Muito obrigado, Eva, pela sua participação. Obrigado mesmo. E eu vou te orientar, bem como orientar o seu marido. Os sintomas que você está me relatando são sintomas inespecíficos. O que quer dizer isso? O sintoma que não é específico assim de uma doença, né? Não é patognomônico, né, que a gente fala em medicina, ou seja, uma coisa típica. Né? Você viu, você sabe, olhou, você fala, é isso, né? Então, não é não. O caso do seu marido são sintomas gerais. Ele tem sintomas gerais. Vamos repetir os sintomas para a gente explicar direitinho. O que ele está sentindo? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Mal-estar. Mal-estar geral. Dor no abdômen. Dor no abdômen. Isso. É só isso. Isso aí, muito bem. Então, o que é importante saber? O hábito intestinal, como é que é? Está com diarreia, o intestino está normal? É importante saber isso. Está tendo febre ou não? Isso é outro dado importante. Então, quando a gente vai até narrar algum caso, né? Como o nosso ouvinte está nos perguntando, é importante a gente ter alguns elementos para a gente poder explicar melhor e chegar num diagnóstico mais preciso. Então, todos os sintomas que ela está me relatando, sintoma é aquilo que o paciente sente. Sinal é aquilo que a gente vê, que o médico vê. Então, por exemplo, febre é um sinal. E é um sinal importante. Se o paciente está com febre, você colocou o termômetro 39, pum, isso é uma informação muito importante. Isso é um sinal muito importante. Então uma dor abdominal com febre é uma coisa, uma dor abdominal sem febre é outra coisa. Olha só. Então é importante saber isso. Tem vômito? Não tem vômito. Tem diarreia? Não tem diarreia. Não é? Isso são dados importantes para a gente poder avaliar o quadro do paciente. E colher uma boa história. Comer alguma coisa estragada, que pudesse estar estragada, porque ninguém vai comer uma coisa estragada sabendo que ela está estragada, por óbvio. Mas você pode comer, né, um alimento e aquele alimento ter te feito mal. Né? Pode ser um alimento que fez mal, pode ser muita coisa, mas vai depender exatamente dos outros sinais e sintomas que o paciente apresenta. Tá? O importante é observar, ver quanto tempo tem isso, né? Porque às vezes o mal-estar, 2, 3 dias, passou, o que foi? Muitas vezes a gente nem sabe, muitas vezes, né, o paciente melhora com, sem ou apesar do médico. Isso mesmo. A maioria das doenças e dos problemas de saúde que a gente tem, eles se resolvem sem, com ou apesar do médico. E da assistência médica, da assistência à saúde. Porque o nosso organismo, ele tem um mecanismo imunológico perfeito, cara, show de bola, que nos protege contra muitas doenças, né? E aquelas que ele ainda não protege, ele passa a proteger através de uso de vacinas, por exemplo. Então, é importante a gente dar oportunidade ao nosso organismo para reagir contra as doenças. Porque tem pessoas que acordam com mau jeito, com dor nas costas, e aí já tomam diclofenaco sódico. Ah, me dá um Voltaren aí, né? Já vai na farmácia e compra um Voltaren para tratar uma dor lombar de um jeito que você dormiu, um mau jeito. Precisa? Lógico que não. Tá? Uma dor tolerável, você não vai usar um medicamento, porque o paciente, por exemplo, tomar Voltaren, né, injetável, puxa vida, injetável não pode, até hoje, gente, fabrica. Olha só, até hoje fabrica diclofenaco sódico, né, que é o Voltaren, ou diclofenaco potássico. Esses diclofenacos são anti-inflamatórios, não esteroides. Até hoje se fabrica medicamento anti-inflamatório, não esteroide, diclofenaco, Voltaren, injetável. E muitos médicos, colegas, de forma, com todo respeito, equivocada, prescreve o medicamento injetável. O medicamento injetável é muito perigoso, dá uma necrose danada dependendo do paciente, se o paciente tiver uma hipersensibilidade ao medicamento. Eu já vi casos gravíssimos de injeção intramuscular, já tive a oportunidade de como médico legista, perito da Polícia Civil, periciar vários casos de pacientes que foram, né, lesionados de uma forma gravíssima porque tomaram Voltaren injetável.
Então não tome Voltaren injetável, não tome diclofenaco, potássico, sódico injetável, não tome, porque o risco é muito grande. E a diferença do tempo de ação entre a via oral e o medicamento injetável não justifica o risco que se vai correr. Não justifica. Toma por via oral, rebenta o estômago, porque é um anti-inflamatório não esteroide, né? O Vioxx, que não atacava o estômago, matava de infarto, né? Vioxx era o outro remédio. Então o Voltaren ataca o estômago e o Vioxx pior. Não ataca o estômago, mas a pessoa acaba, né, tendo um infarto agudo do miocárdio, efeito colateral do medicamento, tá bom? Então, a minha orientação é essa. Vamos observar o paciente, ver uma alimentação, como é que tá, é um alimento saudável, um alimento mais leve, e se o corpo pede cama, né, você deve ficar mais de repouso sim, né, ficar mais numa boa e tal, porque o próprio organismo, na grande maioria das vezes, né, ele reage. E é importante que cada um de nós tenha informações mínimas, né, de como examinar um doente. Uai, não é só o médico, não é só o profissional de saúde, não. Você mesmo. A gente não fala do autoexame de mama? Não é a mulher se examinando? Né? Tem um método preventivo de gravidez, né, que é o método Billings, que é a própria mulher que se examina, introduz o dedo na vagina e vê a filância do muco cervical para saber se ela está no período fértil. Então a gente se examinar é legal sim, você olhar o seu corpo, vai na frente do espelho, tô com uma mancha aqui, como é que é essa mancha? Eu não estou sentindo nessa mancha, né? Eu espeto ela ali, não sinto. O que pode ser? Pode ser hanseníase, isso mesmo, a antiga lepra, que hoje não tem nada a ver com lepra, porque é doença curável, totalmente curável, não tem mais aquelas sequelas, nem nada, mas é uma mancha, manifesta primeiramente como uma mancha, isso mesmo, às vezes uma manchinha branca que a pessoa não sente ali, você pode espetar ali, enfiar a agulha, chegar com um cigarro aceso, queimar ali, que a pessoa não sente. Isso é característica da hanseníase. Então você tem que se examinar. Pode ser uma micose, na maioria das vezes é uma micose, não tem nada a ver com hanseníase, mas é importante, né, a gente olhar, né, você olhar sua orofaringe, né, a gengiva está sangrando, tem que olhar, né, por que está tendo sangramento gengival, é importante. Então, antes mesmo de perguntar, meu caro ouvinte, você tem que já aprender, já examinar um pouco o nosso paciente, para você já passar mais informação. Então, o paciente tem febre ou não tem febre, o paciente está com hábito intestinal normal, ou seja, está fazendo cocô todo dia, essa informação é importante, está urinando normal, isso tudo é importante, está tendo febre muito alta à noite, é uma informação importante, está tossindo muito mais à tarde, e tem febrezinha mais à tarde, já está tossindo há muito tempo, tem mais de mês, está perdendo peso, às vezes escarra sangue, pronto, aí a gente já pensa em tuberculose. Isso mesmo, tá? Então depende, né, de mais informações para a gente fazer um diagnóstico preciso. Mas quando a gente não sabe e não faz o diagnóstico preciso, é preferível a gente aguardar. A conduta que a gente chama em medicina expectante. É o médico observar. Né? Não vamos fazer nada, porque às vezes a gente pode fazer bobagem e agravar o quadro do paciente. Então a gente observa e vê se aquele quadro vai se agravar, ou às vezes até melhora, e a gente nem fica sabendo o que foi, e o paciente muito menos. Tá bom? Tem uma outra participação aqui de um ouvinte que quer saber se tem tratamento para hérnia na virilha. Muito obrigado, paciente, né, a nossa ouvinte não quis se identificar, tudo bem, show de bola, muito obrigado, viu, pela sua participação, né, para nós é uma alegria tê-la como nosso ouvinte, tá bom? Não precisa se identificar, se você não quiser, não tem problema algum. Então vamos responder a pergunta da nossa ouvinte sobre o tratamento para hérnia. O que é a hérnia da virilha? Né? Isso é interessante a gente saber, porque isso não é muito raro não, né? A hérnia, ela pode ser na região da virilha, que a gente chama de hérnia inguinal, às vezes ela estufa na virilha e desce no homem para o escroto. É escroto mesmo, né? O nome é estranho, mas é esse mesmo, é escroto. É o saco, né? Aí às vezes desce. E tem paciente que fica com aquilo volumoso. Eu já tive paciente que aquilo ficou do tamanho de uma abóbora mesmo, aquele negócio grandão, que o intestino desce todo e vai ali para o escroto. Isso por causa de um canalzinho que se fecha depois que a gente nasce, quase todo, mas não fecha todo, porque ali dentro passa funículo espermático, passa artéria,
passa a veia, então não pode fechar todo não. Mas às vezes esse canalzinho não fecha direitinho e a pessoa obesa, olha aí, a pessoa obesa engorda muito, a barriga, né, cresce e aí pressiona e aí aparece a hérnia. Então muitas vezes a pessoa na idade adulta, durante a juventude não tem, mas aí mais velho, né, 50 anos, 60 anos, aí aparece essa hérnia por causa da obesidade, né, aumenta a pressão intraabdominal e acaba ali, né, a pessoa tossindo muito, né, às vezes acontece isso, a pessoa paciente tosse muito, aí ele observa, né, aquele volume na região inguinal, que é a hérnia inguinal, ou íngno escrotal, quando ela desce também para o escroto, naturalmente no caso dos homens, né. Tem um aforismo, um ditado em medicina que diz: hérnia diagnosticada, hérnia operada. Né? Então, respondendo a sua pergunta, hérnia inguinal tem que ser operada? Sim, a priori sim. Né? Por quê? Porque ela pode encarcerar. O que é encarcerar? É ela ficar agarrada ali, dar uma torção no pedículo e virar um quadro muito grave que chama abdômen agudo, por isso é que é interessante operar. Mas cada caso é um caso. Tem que ver a idade do paciente, porque aquilo pode reverter, tem que ver se o paciente está muito obeso, né? Por exemplo, no caso de hérnia umbilical, né? É quando a alça intestinal, ou epíplon, né? Que é aquela gordurinha, sai ali pelo aquele buraquinho, perto do umbigo, né? Aí fica aquele carocinho. A hérnia umbilical, muitas e muitas vezes, ela vai desaparecer quando o paciente emagrece. É o caso do paciente obeso, né? É o meu caso, né? Do paciente obeso barrigudo. Você perdeu a barriga, pum, a hérnia, né? Vai lá para dentro e fecha, show de bola. Não precisa operar. Então, cada caso é um caso. No caso da hérnia umbilical, é que o paciente é obeso, muito gordo, só dele perder aquela barriga, ali a hérnia já se fecha, tal, sem necessidade de se fazer um procedimento cirúrgico, ou então postergar esse procedimento cirúrgico, porque você não vai estar tendo aquele volume para fora. Agora, no caso da hérnia inguinal, se for uma hérnia volumosa, né, é prudente operar sim. Aí é bom operar porque fica recidivando e aí pode trazer problema, tá? Nós temos muitas participações ainda, mas nós vamos deixar para o nosso programa da próxima semana, né? Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, né? Um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes, em especial as nossas ouvintes, donas de casa, né? Que sempre prestigiam aí o nosso programa, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana. E para minha filhada, né? Um grande abraço, um grande beijo para minha filhada. E se Deus quiser, hoje nós vamos passear lá em Catas Altas, né? Quem não foi, tem que ir lá, bicho, tá show de bola, né? Não, mas tá muito bonitinho e vai ficar legal. O povo tá rindo à toa. Tá, todo mundo ali virou Tony Ramos, né? Tá cheio de ator ali e neguinho tá pagando pra aparecer. E eles estão ainda recebendo, né? A Rede Globo ainda tá jogando a grana na mão do pessoal. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que estão alugando até R$1.000 por dia lá a casa do pessoal. Puxa vida, quem tem imóvel lá vai se dar bem, hein? R$1.000 por dia, show de bola. Então vamos ver se hoje à noite, né, nós vamos estar lá, eu e a minha afilhada, meu afilhado, né, meu amigo Fernando, se Deus quiser, nós vamos dar uma passeada lá. E eu convido também os nossos ouvintes para tendo oportunidade de ir lá aproveitar. Quem sabe você aparece lá também, né, na filmagem, imagina? Que legal? Então, fiquem com Deus, uma ótima semana.